Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero bater um papo com você, papo de 15 minutos, 15 minutinhos apenas. Você sabia que você pode chegar muito longe dependendo do nível de fé e de relacionamento que você tem com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus? A prova disso é que na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, você faz uma viagem numa época bastante remota, distante, né? Que homens e mulheres foram chamados por Deus para alguns propósitos específicos. Alguns foram chamados para serem sacerdote, outros foram chamados para serem reis, outros foram chamados para serem líderes, né? Comandantes dos exércitos, do exército. Mas uma coisa é certa, pessoas que fizeram história, homens e mulheres que fizeram história na sua época por conta de uma ferramenta que é indispensável para a fé cristã e que é a base do nosso relacionamento com Deus, que é a nossa fé. João vai dizer em uma das suas epístolas que a fé, mais exato no capítulo 5, primeira epístola de João no capítulo 5, ele vai dizer que a fé é a nossa ferramenta de vencer o mundo. O mundo é um dos nossos maiores obstáculos, um dos nossos maiores desafios. Sem contar com as investidas do mundo espiritual das trevas, irmãos. Você é alvo, eu sou alvo, você é alvo do mundo espiritual das trevas. Por isso, a nossa fé, ela sempre deve estar em exercício da função. A prova disso está registrado em Lucas, no capítulo 6, no versículo 47, que diz: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo uma vala, pôs os alicerces sobre a rocha e, vindo as enchentes, bateu com impento a corrente naquela casa e não pôde abalar. Querido, Jesus estava falando de relacionamento profundo, irmãos. Como é que você pode estabelecer ou criar um relacionamento profundo com Deus? Irmãos, em primeiro lugar, Jesus nos chama para sermos discípulo. A base bíblica para isso está em Mateus capítulo 28, no versículo 19, onde Jesus nos dá a grande comissão, nos ordena a pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será batizado e salvo. Aí ele vai dizer no versículo 20, ensinando-as a guardar, isso aqui é discipulado, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos ordenei, ou seja, os seus mandamentos, irmão. Então, para você estabelecer um nível de relacionamento profundo pela fé, em primeiro lugar, você tem que ter fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17. Após isso, você vai se tornando um discípulo. O que é um discípulo? O discípulo, ele é um aluno. Um discípulo é aquele que ouve, que é instruído por um espaço de tempo, por um período de tempo, e depois aquele discípulo comunica as verdades do seu aprendizado a outras pessoas. Ou seja, um discípulo formando outro discípulo, ou seja, relacionamento. No judaísmo era bastante comum um aluno devotar toda a vida dele, a maior parte da vida dele, a um rabino. Um rabino, para quem não sabe, ou você sabe muito bem o que é o mestre da lei. Alguém com uma função muito importante na época, principalmente na época de Jesus, de serem ensinadores das leis de Moisés, dos estatutos, das leis, dos juízos. E esse aluno, ele, para onde o rabino ia, esse aluno ele também ia, ou seja, ele era um discípulo. E a vida desse rabino era supervisionada por esse aluno. Para onde esse rabino ia, esse aluno também ia atrás. E ele aprendia tudo que ele deveria aprender para ter uma vida muito bem sucedida, para ter uma vida na contramão dos valores caídos de uma sociedade falida, de uma sociedade do mundo, irmão. Então, para você estabelecer uma regra de relacionamento com Deus, em primeiro lugar, você precisa entender que você deve ser discípulo. O discípulo, ele abre mão da própria vida em si para adotar uma outra vida.
e uma outra vida que, de fato, realmente, à luz da palavra de Deus, choca membros da sua família, pessoas do seu círculo de amizade, porque esse revestimento de uma outra personalidade é diferente das personalidades e dos valores que você está acostumado a ver, principalmente na vida de muitas pessoas. Ou seja, caminhar com Jesus é ter um relacionamento profundo, é ser como ele é. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo de número 11, esses homens, pela fé, abandonaram tudo, deixaram tudo, enfrentaram oposição, o calor do fogo, as espadas, as ameaças de poderosos, dos príncipes da terra naquela época, mas o que os levou a ter uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus foi a sua fé. Pastor, mas a gente precisa entender que esses homens aí, eles foram extraordinários, fizeram coisas extraordinárias. Queridos, em Tiago, no capítulo 5, Tiago vai até dizer que Elias orava, caía fogo do céu, orou, não choveu durante 3 anos e meio, mas Elias, de forma ousada, vai dizer assim, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Queridos, o que nos impede, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais hoje, sabe o que é? São os embaraços, irmão. O que é um embaraço? Queridos, é só você olhar em torno de você, fazer uma retrospectiva da sua vida, da sua semana, melhor dizendo, da sua semana. Você vai entender muito bem o que pode ser o embaraço na sua vida, o que pode atrapalhar você de não ter uma vida espiritual alicerçada, espiritualmente falando, o que rouba o teu tempo, o que você está introduzindo no teu tempo, que faz com que o seu espaço, o seu tempo, o seu relacionamento com Deus seja mais diminuído dia após dia. É muito simples. Você está entendendo? Então, nós temos temos a tecnologia, temos os relacionamentos, temos as amizades, tudo, que pode de fato nos embaraçar, irmão. Jesus está dizendo em Lucas, no capítulo de número 6, que todo aquele que ouve e observa, ou seja, há muitas vozes no mundo. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, mas que vozes você está ouvindo? A palavra de Deus? Queridos, e eu encaixo também esse texto que Jesus disse assim, aquele que ouve a minha voz, aquele que me ouve e aquele que observa os meus mandamentos, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu, cavou os alicerces da sua casa na rocha, e quando ele chegou até a rocha, ele sentiu confiante, seguro de que nem o vento forte, nem os rios que transbordariam naquela época não seria suficiente para destruir esta casa. Querido, esta casa é uma casa, simbolicamente, é a nossa casa, é a nossa vida espiritual. Não é a casa onde você chama de lar, considera seu lar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos templo. Todo um templo, para ser construído, ele não começa de cima. Ele começa de baixo para cima, não é isso? Pedro vai nos dizer em uma das suas cartas, que na primeira carta dele, que nós somos o tabernáculo. Queridos, tanto um templo quanto o tabernáculo lá no Antigo Testamento, era preciso investimento, era preciso tempo, era preciso dedicação, era preciso responsabilidade para construir, para desarmar a tenda da congregação, guardar todos os equipamentos e levar para um outro lugar onde a nuvem parava. Era ali que a tenda da congregação deveria ser armada. O templo, naquela época, já no templo da monarquia, de Davi, o templo ele ficava parado, lógico, apenas em um lugar. Mas esse templo ele deveria ser cuidado, ele teria que estar em movimento. Ou seja, o que é isso? Então, o nosso relacionamento, nós somos comparados ao templo, então o nosso relacionamento deve ser dessa forma aí. Ou seja, nós devemos trabalhar para não descuidar dessa casa e dessa casa espiritual. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus, tem pessoas que não desprezam estar na igreja. Queridos, a igreja é muito importante justamente para que a tua fé, para que a tua vida espiritual seja formada à imagem daquele que te chamou. Então, dentro de uma igreja existe uma mentoria, pessoas que Deus levantou, capacitadamente falando, para te instruir, para te preparar, para te orientar,
para te apontar o caminho justamente para que a tua fé seja uma fé alicerçada em Deus. Alicerçada em Deus, alicerçada na palavra de Deus. Nós poderemos até empregar também Lucas capítulo 6 para falar, infelizmente, de muitos que correm por aí atrás de outras vozes, atrás de outros tipos de ensinamento. Eu também utilizo esse ensinamento de Jesus, que todo aquele que ouve a sua voz e põe em prática tudo aquilo que ouviu, é semelhante a dois arquitetos, ao prudente e ao imprudente. Queridos, eu emprego essa palavra, eu utilizo essa palavra para falar sobre o insensato, ou seja, é a vida de um crente que despreza os ensinamentos, que despreza sua mentoria, despreza a sua segunda casa, que ele pode considerar, talvez sim, talvez não, a sua igreja, que corre atrás de tantas coisas aí, de outros ensinamentos, movimentos que não tem nada a ver, que não traz edificação nenhuma, alguma para a vida desse crente. Então, quando esse crente não ouve, não se inclina, não desenvolve um relacionamento em Deus, pela palavra de Deus, mas descartando isso e ouvindo outra voz que não é a voz de Deus, outro ensinamento que não é o ensinamento de Deus, irmãos, as dificuldades, vento forte, virão com força, com fúria. Queridos, você é alvo do mundo espiritual das trevas. E o mundo espiritual das trevas, ele não vem assim, fulano de tal, eu vou com calma com ele. Não. As dificuldades, elas não virão com calma também para cima de você. Você precisa entender isso. A Bíblia está recheada de texto que fala sobre diversidade de luta, de batalha, de guerra principalmente. Guerra interna, guerra contra você mesmo, guerra contra o mundo espiritual. E você acha que se você não estiver, pela fé, um bom relacionamento com Deus sólido, estou falando de uma vida espiritual, de um relacionamento sólido, maciço, sabe? Algo seguro, algo firme. Se você não tiver isso, queridos, a dificuldade vem com pancada. E ela terá força suficiente, sabe para quê? Para te destruir, para fazer você parar, para fazer você desistir, entendeu? Para expulsar você da presença de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, mas aquele homem que ouviu as minhas palavras e as observou, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, olha só isso daí. Então, esse tempo que Jesus está dizendo aí é justamente um tempo em que você deve cavar o seu relacionamento com Deus, irmão. Isso exige muito esforço, muita força de vontade, muita dedicação, muita força de vontade da tua parte e da minha parte, irmão. Queridos, tem gente que é preguiçoso espiritualmente, não quer se dar o desfrute, o trabalho de fazer um devocional, de ler a Bíblia, de fazer o investimento. Jesus está falando sobre um investimento na vida espiritual. E que se você não fizer esse investimento na vida espiritual, não pense que você chegará muito longe. Você não conseguirá ir muito longe. Você não vai conseguir ir muito longe. Você será um crente anêmico, um crente fraco. A dificuldade, o vento vai soprar de longe, irmão. Lá no ocidente, você vai estar caindo aqui. Então Jesus está nos chamando para termos um relacionamento profundo com eles. Já chega de você apenas ler a Bíblia e se emocionar, achar bonito os homens, as heroínas, os heróis da fé no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e você, nossa, essa época aí era extraordinária, meu Deus, se eu tivesse nessa época aí. Cara, se você não faz um investimento hoje, você não faria um investimento lá. E eu vou te dizer uma coisa, não pensa você que quando você lê a Bíblia, você olha, nossa, esses homens foram extraordinários, tinham poder, diziam, não chove, não chovia, cai fogo, fogo caía. Não pensa você que era uma vida de facilidade, um tempo de facilidade. Queridos, era uma sentença de morte, ser profeta era uma sentença de morte, ser apóstolo era uma sentença de morte, ser discípulo era uma sentença de morte, ser pastor era uma sentença de morte, ser um pregador era ser uma sentença de morte, reunir num lugar para adorar a Deus era uma sentença de morte. E aí? Mas esses homens e mulheres desenvolveram um bom relacionamento com Deus. Queridos, ficamos por aqui, 15 minutos de Bíblia, de conversa, de papo pastoral, invista na sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe. Que Deus abençoe e deixe seu like.